paz do Senhor. Hoje Deus te lembra mais que a aparência, Ele vê o coração. A santidade, ela não te enfraquece. A cada dia ela te torna mais luz e essa luz é necessária para o mundo. Amém? Amém? Amém. Seja luz. Estamos em mais um programa Deus Fala ao Coração. E de uma maneira muito especial, nós estamos no momento, não é, em que aguardando, naquela expectativa do Congresso de Mulheres. Inicia. Então, é muito bom, não é? Sim, hoje já foi a abertura, não é? E estamos agora nessa noite, ao Deus Fala ao Coração, já nos alegrando com esse Congresso de Mulheres. Amém? Deus abençoe. Amém. Mais e mais em nome de Jesus. Saudações ao reverendíssimo senhor Ailton José Alves, a sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves. Amém? E todo o ministério, membros congregados de bênção para o Senhor. Já vou lhe convidar, vamos ler a santa e gloriosa palavra, a palavra de Deus. Amém. Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, leiamos do versículo 1 ao 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos orar? Ore conosco. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Te louvamos, ó Eterno, pelos teus feitos, pedimos a bênção, continua nos ajudando, suprindo todas as necessidades. Fala conosco, Senhor, nesta noite e adentrando pela madrugada de uma maneira especial, de forma que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Inspira-nos, dá um abraço na alma. Podes nesta noite e tens, Senhor, espaço para salvar, curar, batizar no Espírito Santo. Sim, para despertar aqueles que estão dormindo. Sim, Teu nome seja glorificado mais uma vez. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mas Simone, Amém. na bênção, não é? É, bem. Uma reflexão para nós. Amém. Eu tenho uma reflexão no meu coração e eu peço que as mulheres que já estão com o coração no Congresso de Mulheres, após uma abertura maravilhosa, vamos agora refletir na palavra de Deus somente para juntar a tudo que já estamos ganhando, porque a cada ano, graças a Deus, ganhamos mais e mais. Deus abençoe a nossa igreja, o nosso pastor, a nossa coordenadora,
toda a direção, todos empenhados, porque estamos agora com o nosso vaso desemborcado e prontos para encher da palavra do Senhor. E juntos vamos meditar na palavra de Deus que está em Lucas capítulo 10 e os versículos entre 38 a 42 que diz: Ora, aconteceu que indo ele, entrando em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava fadigada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, por que estás preocupada e perturbada com muitas coisas? Mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Aleluia! Na reflexão para nós que estamos nosso momento, né? Congresso de mulheres, estaremos enchendo o templo central, né? Com a nossa graça, né? Somos femininas, somos de Deus. Somos a outra parte, não é? Do homem, e ali juntos nos tornamos um e fortalecidos. Mas sabemos que em meio à nossa caminhada, nós temos as dificuldades, as tribulações, e eu quero meditar com você o caminho que nós mulheres, nem todas tomamos o mesmo caminho, mas hoje eu quero mostrar o caminho que escolheu Marta e o caminho que escolheu Maria, duas mulheres dentro de uma casa, e junto delas estava o nosso Senhor, e Ele agora ensinava naquela casa. Maria estava aos seus pés e Marta estava aos fazeres da casa. Muitas vezes eu me colocava, eu lia essa passagem e eu dizia: mas eu sou Marta, porque senão, quando chegar a hora do almoço, se eu não estiver ocupada nos afazeres, quem vai botar o almoço na mesa? Quem vai preparar todas as necessidades da casa, senão aquela que está cuidando? Mas há um mistério nisso tudo, e quer saber? As duas agradam ao Senhor. Eu vou falar primeiro de Marta, que é quando seu irmão já morto, eu li em Lucas, e nós vamos em seguida ver em João, capítulo 11, sobre a morte do seu irmão. E a primeira que o Senhor se encontra é Marta. E agora Marta está com o Senhor, e o Senhor está falando com ela, e ela diz a ele: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora ele conversa com Marta e vai lhe dar um grande mistério que é para seguir a nossa própria vida. Aquilo que nos conduz. Tem hora que você diz: por que eu estou servindo? Que propósito eu estou servindo? Eu quero agora te entregar um propósito para servir a Deus. E ela está com o Senhor, e o Senhor diz para Marta, Ele diz para ela que Ele está ali. Deixa eu sair de Lucas primeiro, né? Para poder encontrar. E no capítulo 11, ele conversa com ela. E ele diz para ela, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, que já há 4 dias no sepulcro. Ora, eu quero ler daqui. Ouvindo Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta ao Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela tinha fé, ela estava ocupada, mas ela estava tentando, ela estava se alimentando das coisas do céu. E ele disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar
na ressurreição do último dia. E agora vem a revelação para uma Marta ocupada, para uma Marta que estava em seus afazeres. O Senhor vem da revelação. Disse-lhe Jesus: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E ela sabia, mas ela acreditava que isso iria acontecer somente um dia, quando ele voltasse. E ele disse: eu agora, neste momento aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela já sabia que o Senhor era poderoso, mas achava que aquela situação já estava pronta. Por quê? Porque ela andava fadigada, ela andava distraída. E ela já estava até consolada, que ele já estaria com o Senhor e um dia todos estariam juntos. Mas ali, naquele dia, ia acontecer um milagre. E após o milagre acontecer, que nós sabemos que a ressurreição dele, nós sabemos que em seguida, está escrito no capítulo seguinte, a unção em Betânia. Então Maria tomou, no capítulo 12, uma libra de unguento de nardo puro caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Aleluia! E começaram a incomodar ela, dizer: por que fizeste tal? E Jesus disse: deixai-a no meu dia sozinha, para o dia do meu sepultamento o tem guardado. Amém? Então Maria, ela estava tão grata pela obra que o Senhor havia feito ali, que ela foi até ele com um unguento caríssimo, porque quando ela estava aos pés do Senhor, quando ela estava ouvindo, ele estava contando: eu irei partir, e depois eu irei ressuscitar, e vocês depois estarão comigo, porque eu virei, deixarei o Consolador. Ele começa a contar tudo, e ela ouvia tudo. Mas havia uma preparação para o corpo de Cristo, e essa preparação foi feita por Maria. Quando o Senhor morre, e ele agora vai ao sepulcro, as mulheres estão indo lá para ungir o corpo dele. Mas essa unção já tinha sido feita por Maria, que fez essa preparação antes, porque o Senhor, ele cumpriu tudo para a sua morte. E ele ali declara claramente: deixai-a, porque para a minha morte ela o faz. E quando aquelas mulheres chegam ao sepulcro, o Senhor já não está mais, e a preparação já tinha sido feita, porque uma mulher que ficou aos pés do Senhor teve a visão, compreendeu o chamado, se preparou e ficou pronta. Então eu quero te dizer hoje, você pode ser Marta, você pode ser Maria, você pode estar em uma das posições, você pode dizer: eu estou longe, mas quando você clamar, ele vai vir tão perto, assim como ele estava perto de Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ali já estava a ressurreição e a vida, e ele já ia operar. Mas ela estava fadigada, não é? Ela estava cansada. A vida cansa às vezes, você se entristece, lê a palavra e não entende, não tem forças de ir ao templo, mas o Senhor te encontra, e mesmo que você esteja cansada e afadigada, vai acontecer um milagre, porque você serve, porque você está servindo. Mas eu quero te dizer que a melhor parte é estar nos pés, é estar pertinho, porque o
Você não assiste só o milagre, mas você vive o milagre. Você é participante do milagre. É precioso demais. Sabe, essa fadiga, ela não te alcança. Sabe, esse desânimo da vida, do seu casamento, os filhos, as lutas. E às vezes são tão profundas, tão grandes. Nós entendemos, viu? Estamos aqui também como igreja, como servos. Sabemos que lutamos juntos, mas o Senhor, Ele te prepara quando você está perto para compreender. Sabe, quando o profeta está ali com o moço e ele só vê uma mão e ele diz: Senhor, estamos cercados de todos os lados. Ele diz: vai e vê. E ele olha o céu e ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele ora e diz: Senhor, assim como tu abriste minha visão, abre do jovem, para que ele veja. Assim foi Maria, não é? Como profeta. E ele agora sabia o que tinha que fazer. E o Senhor já tem tudo pronto, preparado. Eu te convido a andar, sabe como? Andar em temor. Não murmura, em nome de Jesus. Não murmura. Isso te afasta do teu Deus, te afasta da tua santidade, mulher. Tu és preciosa. Tu és uma mulher que estás na igreja, na sociedade. Tu estás na tua família como esteio. Nós não podemos tirar de você essa posição. Quando você casou, alguém não te contou. Mas esse é o teu lugar. Foi para isso que você veio. Não saia a coluna. Não saia, porque quando uma coluna sai, a casa cai. As crianças ficam sem direção. O marido fica perdido. Mas eu sou tão importante assim. Você é. Você é uma mulher virtuosa. Você é a mulher que Deus preparou para esse tempo. Você é aquela que vai andar na rua e vão dizer: ali vai uma mulher de Deus, mas está machucando, está doendo. Vem para os pés, porque nos pés, quando tu contar a tua história, e vem o bálsamo. Ela derramou um bálsamo caríssimo, e esse Senhor que recebeu o bálsamo é o teu bálsamo. Ele vem como um refrigério, ele te dá sono. Ele te dá equilíbrio, Ele cuida da tua alma, Ele te ama, Ele sabe para quem te chamou, não é? Uma mulher quando casa que não tem filho, ela sabe o peso, e as que têm sabem também que o peso é a alegria de receber e o compromisso de criar. Então anda na tua força, anda no que Deus te deu. Confia nele. Para esse tempo, Deus te chamou, preparou um congresso que agora está diante de você. Te chama para estar com ele. E eu quero te dizer melhor. Por muitas vozes que tomem tua mente, que te confundam, vai ter uma que vai estar no fundo da tua alma. Este é o teu Deus, este é o teu Senhor, dizendo para ti: acalma, aquieta, eu sou contigo. Temos um hino que fala sobre Elias. Quando ele está na caverna, ele escuta sons e barulhos, e por fim, uma brisa suave com ela, o Senhor. E o Senhor diz: vem agora comigo. Pare de ouvir essas vozes que ficam lhe incomodando, lhe perturbando, lhe tirando a direção daquilo que é o direito, o certo, o caminho da vida. E agora siga nesse caminho, siga confiante, confie em Deus, porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Amém? Ele é fiel, Ele é grande para tratar com a tua vida. Eu sei que às vezes você conta uma história que você diz: não tenho mais condição. É quando Ele entra, não é? É quando Ele te abraça, não é? É quando Ele está com você, não é? Ele é fiel, Ele te ama,
E Ele está dizendo, sendo Marta ou sendo Maria, eu sou contigo. Só precisa que você, Maria, ainda disse ao Senhor, eu sei, Senhor, que no último dia tu irás ressuscitar. Naquele dia, ela viu o milagre e a ressurreição. E Maria, que tão grata que estava, pegou aquele unguento caríssimo, e derramou no lugar certo, onde tu estás derramando o que te é precioso, aonde tu estás levando a tua semente, estás espalhando, ou estás deixando no altar do Senhor. Há um versículo em Tiago que diz, confessai as vossas necessidades uns aos outros, para que sejais curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você agora não tem mais força, não confia em ninguém, está com medo, começa a lutar sozinha, desamparada. Tem pessoas prontas, preparadas para te ouvir, para te aliviar essa carga e essa enfermidade na mente, na alma doente e nesse corpo cansado. O Senhor traz a cura, Ele traz o bálsamo, o refrigério, porque Ele te ama. Deus está no meio de nós, mulheres. Sejai para a tua querida irmã como um ouvinte que aqui vai suplicar junto com ela, para que ela seja curada. Não julga o procedimento, não julga as atitudes, mas te alegra com ela. Sabe um versículo onde dizemos muito no nosso meio, que a vitória do irmão é a nossa, que a sua vitória é a minha. É assim que tem que ser. Tua vitória é a minha vitória é tua. Vamos deixar as obras da carne, né? Vamos deixar os costumes da carne, que nos leva a praticar coisas que são como vento, que só espalham, que só entristecem. E vamos agora caminhar juntas no fruto do Espírito. Aí sim, começamos a confiar uma na outra, começamos a ir para a igreja e derramar nossas súplicas e pedir oração. Não se alegre, tenha cuidado. Não, olha, a carne tem obra, e essa obra é pesada, e essa obra ela quer prevalecer, é uma luta, e quem já lutou? Quem sabe o que é lutar? Lutar é lutar, viu? Ninguém quer entrar numa luta corporal, ninguém quer, mas luta corporal existe na mente, existe na nossa alma, existe. E agora o Senhor te convida, você vai ter que lutar, mas Ele te convida a prevalecer pelo Espírito. E quando você entender que o Senhor, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, você vai compreender, meu Deus, você vai compreender que você é Espírito. Dentro de você é um corpo, uma alma e um Espírito. E em nome de Jesus, hoje eu peço a Deus, eu clamo ao Senhor que prevaleça na tua vida espiritual, os frutos do Espírito, para que, como Maria, tu possa estar preparada para as lutas que te sobrevêm. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe as mulheres que servem ao Senhor e que cheguem mais e mais para juntas glorificarmos a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele nos ama. Aleluia. Nós iremos agora começar o nosso congresso de mulheres. E eu anotei para mim aqui o nosso tema. E o nosso tema está em Neemias capítulo 2.
E o versículo 18, e o tema do congresso é mulheres preparadas para a reconstrução. Eita! Vamos reconstruir? Glória. Vamos nos unir? Vamos agora juntas, aleluia, reconstruir? Ai, tem coisa quebrada, mas o oleiro está no meio de nós, amém? Amém. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos ver a chamada? Sim. Chamada. Saudamos a todos com a paz do Senhor. A área 17 já está na expectativa do 24º Congresso de Mulheres das Assembleias de Deus em Pernambuco, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, com o tema Serão dias de bênção na presença do Senhor. Ore, divulgue e participe. Estamos de volta, Deus fala ao coração e vamos louvar nossa irmã Cássia Rosendo. Amém. Amém. Glória. Glória. Aleluia, Deus está contigo. Você não está só. Chegou reforço. Jesus está na tua casa. Glória a Deus. Quantos estão esperando saídas de vitórias aqui, aguardando o momento e a maneira que Ele vai agir. Mas sei que Deus não deixa só o crente que está orando. Ele manda o anjo descer com uma resposta daquela oração. Ele entra na frente para defender. Se está escuro, manda clarear. Ordena a coluna de fogo na frente. E se não tem alimento, Ele providencia. Se o leão está na frente, Ele desvia. O negócio de Deus é com você. É com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus, porque com Ele é vencer e vencer. O que Deus vai fazer na tua vida vai ficar na história, porque Ele vai fazer por você. Aleluia. Não me pergunte como Ele faz, apenas creia que vai acontecer. Eu não sei como Ele faz. Se a barreira está na tua frente, se manda um anjo guerrear para te mostrar uma saída diferente. Mas sei que Deus não deixa só o crente que está orando. Ele manda um anjo descer com uma resposta
daquela oração. Ele entra na frente para defender. Se está escuro, manda clarear. Ordena a coluna de fogo na frente. E se não tem alimento, ele providencia. Se o leão está na frente, ele desvia. O negócio de Deus é com você. É com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus, porque com Ele é vencer e vencer. É com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus é com você. O mistério com Deus, porque com Ele é vencer e vencer. Vencer e vencer. Vencer e vencer. Com Cristo Jesus é vencer e vencer. Vencer. Ô glória! Com Cristo Glória. Jesus é Vencer. vencer. Aleluia! A vitória é do povo de Deus. Amém? Por que vencer? Interessante essa expressão, esse nome, vitória, não é? Vitória é depois de uma luta. Você não vence sem ter uma luta. Então tem uma luta, tem a vitória. Já percebeu que em nossas vidas nós estamos sempre lutando? E para aqueles que tomam posse da bênção de Deus em suas vidas, sempre vencendo. É como já diz o mensageiro, o pregador, o crente, ele pode ser atingido, mas nunca destruído. Não deveria, mas pode até estar caído, mas não ficará prostrado. Amém? Glória. Glória. Nós vamos recapitular a leitura oficial Sim. no 1 de Pedro, no capítulo 3, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E diz, semelhante, versículo 1 em diante, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui é muito forte. Ele fala na sua epístola, essa expressão, ela é diretamente no entendimento, é para um aconselhamento
e também um ensinamento. Ele está ensinando, ele está aconselhando, ele está determinando na autoridade do Senhor. Porque isso aqui é verdadeiramente uma determinação de Deus para as mulheres e também para os maridos. Observe que quando ele parece dar a entender assim, mas está assim exigindo da mulher, da mesma maneira com o marido. Não é um lado que está sendo exigido, não, de ambos. Já dizia o mensageiro que não é a metade, porque alguém diz assim, bom, eu encontrei a minha metade. Não, todos têm que estar inteiro, a mulher é inteira, o homem é inteiro. Quando eles se ajuntam, quando ajunta, aí transborda. Deus quer que você transborde. O transbordar é porque estão cheios, não pela metade. Quando se está cheio, não cabe mais. Se uma pessoa fica pela metade, pode, de repente, tentarem completar com alguma coisa do cotidiano, de uma novidade. Essa colocação que foi feita aqui chamou a minha atenção, e eu quero compartilhar também, quando ele diz para atentar para as mulheres. O comportamento, antigamente, como era o comportamento. Então, com isso ele está dizendo que o comportamento atual não está sendo como o comportamento anteriormente. Ainda que não queira entender dessa forma, mas vamos entender de uma forma que está se comportando, mas ele está dizendo assim, se mantenha. Porque sempre alguém questiona, sabe disso que sempre alguém questiona? Não é bem daquele jeito, não é bem desse jeito a sua interpretação. Sim, ainda que eu vou considerar a interpretação de que não mudou, mas eu digo que conserve. Amém. Isso é salutar, faz bem a uma família. Mas por que essa exortação? Por que chamar a atenção? Nós estamos vivendo dias difíceis e todos nós sabemos disso. Nós usamos um slogan, falamos sempre, família estruturada, sociedade equilibrada. Quando nós falamos da estrutura familiar, nós estamos falando de bases, de colunas, de uma família estar alicerçada. E qual seria a base ou as colunas para uma família estar alicerçada? A palavra de Deus. Esses ensinos, esses ensinamentos, que alguém pode até interpretar as exigências, sim, pode ser também exigência e determinação, que isso é para que nós tenhamos um resultado positivo, para o nome do Senhor ser glorificado. É quando nós vamos entendendo, compreendendo e repassando, porque repousa nos ombros de uma mulher um peso tamanho. Para isso, Deus a preparou. Deus preparou a mulher para isso. Porque algumas tarefas o homem não consegue executar. Daí o porquê da mulher ser adjutora. Se observar, Deus, ele tem uma qualidade e a mulher tem a qualidade de Deus no sentido de, não é do homem assim, o provedor, mas até pode compreender assim, dela ser a provedora nesse aspecto, porque o homem não faz. Às vezes eu comento sobre o homem. O homem, nós temos, né, testosterona, que multiplica a força, mas já viu que a mulher, ela quando pega uma criança, ela fica ninando uma criança. O homem, se é falta de força, não vou dizer, mas de jeito. A mulher tem um jeito que a criança adormece, que a criança está bem. E o homem quase como que perde a paciência, não tem. Mas a mulher, para isso, ela verdadeiramente foi criada por Deus. Algo muito especial. A mulher, ela ajuda, é auxiliadora, entende? Adjutora. Eu quero chamar a atenção de algo. É que não tem a interpretação de adjutora de ser inferior
no sentido de se observar como um capacho. Não, mulher não é capacho. Mulher é a disjutora, que o homem sem, ele fica um tanto atrapalhado. Desprovido. Vou usar o termo desprovido, porque verdadeiramente é difícil. Um lar, quando nós falamos assim, um lar, não se entende um lar com um homem na casa. Um homem na casa não é lar. O homem na casa é uma casa solitária. Agora, uma mulher na casa com um homem, aí é um lar. Um lar. Por isso que quando se fala a mulher, ensinamento aqui da parte de Deus, diretamente. Isso foi Pedro que escreveu, mas foi Deus ditando para ele. Assim, como o Pentateuco, Moisés não escreveu, mas foi Deus ditando. Eu ouvi uma colocação muito bem feita sobre o livro do Levítico. O livro do Levítico, em algumas escritas, não é? Uns dizem assim, mas porque na transliteração, mas na transliteração de Levítico, Levítico é Levítico. Não tem como copiar diferente, não. Porque aquele ensinamento foi um ensinamento direto assim para o sacerdote. Então não tem como copiar. Não, mas eu errei na escrita, não tem como errar. Se você errar, você acerta. Cá para nós. Deu para entender? Que a seriedade é tamanha. Quando Pedro, ele aqui escreve essa carta, essa epístola, isso daqui é direto do coração de Deus, é Deus ditando. E ele escrevendo. É por isso que essa palavra é muito forte, é direta, é impactante. Ele quando diz aqui, versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor, forte. O enfeite delas não seja o exterior, estereótipo, quando eu falo assim, não é o exterior. Não é aquele enfeite está adornado por conta da roupa, das vestes, não é? Não, nada disso. Ou dos cabelos, o uso de joias de ouro, não, nada disso. É o interior. Amém. É o interior. A mulher se conhece no procedimento. Eu lembro que agora há pouco estava conversando com uns irmãos e abordamos um assunto e uma jovem, no caso, uma mulher, para se casar. Como é que a gente acerta nessa jovem para casar? E se abordou um assunto. Observa como ela trata a mãe. Meu Deus. Observa como ela trata o pai. Mas ela disse que me ama. Ela não trata muito bem a mãe dela, nem o pai dela, mas ela disse que me ama. Muito bem. A mãe dela amamentou, a mãe dela cuidou quando ela ainda não falava, quando ela ainda não tinha dado os primeiros passos. Tudo que ela sabe, aprendeu assim com a mãe, estando ali com o pai. E trata a mãe, que desde o momento que amamentava, trata dessa forma. Trata o pai, que é o provedor, que traz o sustento, é acostumado a sentar à mesa, que deve ter todo respeito, todo carinho, e trata desse jeito. Aí agora com você ela diz também que te ama, mas pode ter certeza que ela vai te tratar da mesma maneira ou pior. E quando for falar alguma coisa, ela vai poder falar com muita propriedade. Você me conheceu desse jeito. Sim, eu sei que o congresso é de mulheres. Eu sei disso. É por isso que eu estou falando isto. Porque a mulher, ela verdadeiramente tem o seu papel, tem o seu espaço que não pode ser preenchido por ninguém, senão por ela. Mulher não precisa conquistar. Eu tenho que conquistar o meu espaço. Não. Deus, quando fez o homem, Ele deixou o espaço da mulher. Amém. Que não tem como ser preenchida por ninguém. Ainda que estamos assim, em dias onde tem inversão, enfim, não vamos entrar em detalhes porque não é o mérito, mas nunca, mulher é mulher. Mulher é mulher.
Instrução. E quando se fôssemos assim, Preparar. migrar, não é para, ou inclinar-se para o tema, que não é o caso, que os mensageiros estarão entregando, não é da parte de Deus, mas fôssemos observar assim, da reconstrução, é porque assim, só ela pode fazer isso. Porque quem ensina um filho? A mãe. O pai não está trabalhando? Ela quem dita, ela quem ensina, ela quem mostra. Eu comento muitas vezes com Simone, que está aqui ao meu lado, não é? Minha esposa, que ensinou também. Quem ensina os filhos a pedirem a bênção? Eu aprendi de minha mãe. Olha, peça a bênção ao seu pai. Peça a bênção à sua tia, ao seu tio. Veja, no grau de parentesco, né, tem os parentes de primeiro grau, segundo grau, mas sempre naquela hierarquia, sempre no respeito. E eu aprendi, foi a minha mãe que ensinou. O meu pai, a postura do meu pai, eu via assim, e chegava, que trazia, que trabalhava. É por isso que é importante que se tenha o casal, para que o filho tenha o espelho. Não é louvável a atitude de uma mulher não, vai ser criado desse jeito mesmo, não quero saber, não. Não, pelo contrário. É a mulher sábia que edifica a sua casa, de estar ali com o seu marido. Mas ele também tem um comportamento difícil, mas lembra que na carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele deixa bem claro aqui que o varão, o homem, o marido, o marido também tem o seu papel importante e a sua obediência diante de Deus para o comportamento digno, para que seja aprovado. E tem algo que ele fecha assim essa expressão, ele diz que para que as vossas orações não sejam impedidas. E eu vou tomar assim como algo muito voltado para quem tem compromisso com o Senhor, para as orações. Porque é quem verdadeiramente tem o compromisso, professa a fé em Cristo. Onde também o apóstolo Paulo também fala, concernente acerca do casamento, lembra quando ele diz que se a mulher tem um marido que não é crente, ela ganha o seu marido com o seu comportamento, ela prega. Veja, observe o papel da mulher. Ela prega para o marido que não é crente com o seu próprio comportamento, não é nem falando. É com o comportamento. Porque a pregação não é só falar, a pregação é ter também a postura. A sua maneira de lidar, de falar, na verdade está inserido, implícito aí, sim, o caráter de Cristo. E como já falei numa oportunidade, pouco se reporta a uma mulher quando se trata de caráter. Geralmente, quando se diz caráter, se atenta muito à postura do homem. Porque se reporta um caráter, o homem de caráter, mas a mulher também tem que ser uma mulher de caráter. Porque o caráter de Cristo é para estar formado também na mulher. Não é só no homem. E como é que se vê esse caráter? Esse caráter ele é observado nas decisões que são tomadas. Os dias estão tão difíceis que hoje nós temos observado que algumas separações, alguns divórcios, enfim, têm partido do lado feminino. Veja, Deus colocou sobre a mulher a responsabilidade de edificar a casa e nós temos visto que, infelizmente, tem partido da mulher. Não quero, eu vou viver uma outra experiência. Uma experiência, lamentavelmente, que será negativa. Porque a vida não é você trocar de vestes. A vida é você
se santificar. Eu vinha conversando com Simone e comentei sobre a consagração e dizia para ela, olha, o sumo sacerdote Arão, ele foi ungido, consagrado e santificado. Existe uma diferença, parece ser o mesmo, né? Não, a unção e consagração e santificação, mas não é bem assim, tem uma diferença. Ungido, ungido, consagrado, consagrado. Agora o santificado, a santificação é um processo. A pessoa cada dia vai se santificando. Lembra que quando ele adentrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, ele não poderia entrar sem antes se santificar, oferecia o animal. Sim, muito bem. Essa santificação é porque uma pessoa pode andar e a veste pode até sujar, mas ela tem que limpar. O limpar a veste é a santificação. Então tem que ter a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É quando uma pessoa, ela diz uma palavra e depois precisa refazer, pede perdão. Isso é o processo de santificação. Então é importante, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Amém. Ou os maridos também, não é? Cuida da mulher, tem cuidado como Cristo. Ama como Cristo amou a igreja. Não é a medida para um, medida para o outro, não. É a mesma medida, só que uma colocação por ser um varão e uma varoa. Mas Deus está chamando para que tenha o equilíbrio. Amém. Deus está chamando, não é para se completar, mas é para transbordar. Aleluia. Então deixa transbordar. Glória. Amém? Amém. Essa ideia assim, não de trocar de cônjuge. Eu já ouvi alguém dizendo assim, você quer trocar de problema. E não se troca de problema, se resolve o problema. E ninguém melhor para resolver do que uma mulher sábia. Amém. Para edificar. Toma posse dessa palavra. Amém? Amém. Vamos ver o hino oficial, esse hino é oficial, amém, desse congresso. Amém. Eu não darei ouvido à voz do inimigo que tenta a todo instante paralisar a minha fé. Não vou parar, foi-me dada uma missão. A ordem vem de Deus e a obra está em minhas mãos. Podem tentar me parar e calar o meu louvor, mas a unção que recebi veio do céu do meu Senhor. Muros vão levantar através da oração, as brechas vão fechar com meu louvor e adoração.
Muito bem, uma bênção, amém? Vamos de um rápido intervalo, voltaremos daqui um pouquinho. Você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saídas, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória a um filho seu. Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é tua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Oh, aleluia. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo nas causas perdidas Ele tem a solução. Acredite, Deus abre caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é tua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é tua. Comece a louvar. Louve a Deus, louve a este Deus, a Deus, a Deus. A louvar a Deus, Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade Ele faz acalmar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, é Deus. Aleluia, aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, é o Senhor, é o Hashem, oh glória, o nome, Senhor dos exércitos, grande, soberano, maravilhoso. É Ele que tem, é Ele que faz, é Ele que opera, Ele faz coisas grandes, Ele faz, Ele faz, Ele faz, a voz do Senhor faz tremer a terra. Um pensamento, já dizia Jó, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A voz do Senhor desnuda a brenha. A voz do Senhor. Oh, glória! Nós temos já... Muito bem. Vamos juntos. Simone, Sim. quando se fala em
testemunho. Lembra que nós tínhamos conversado assim? O testemunho. E verdadeiramente, todas as pessoas têm um testemunho na sua vida, não é? Mas como nós estamos tratando do Congresso de Mulheres, então, o testemunho que seria bem voltado assim, bem propício, não é? Seria o meu? Sim. Escuta bem. Uma mulher, ela supera ou se supera? Eu acho que supera e se supera, pode. Muito bom. Se pode, quer dizer que a dois. mulher supera Sim. e se supera. Sim. Agora você me explica, não é? É. Esse superar e se superar. Porque é muito fácil, pronto. Muitas pessoas ligam pra você, não é? A esposa do coordenador, sim. A irmã Simone, que fala também lá no altar de Deus. Enfim. Então, e pedem pra você um conselho. Sim. Então, você está ajudando alguém a superar. Sim. Mas você também se supera. Sim. Porque dá a entender que não se tem, não é? Pronto, para mim, se alguém dizer, irmão Enoque, o senhor tem uma esposa que é uma bênção, aí então na minha vida não tem nenhum momento para uma superação, porque você é uma bênção para mim. De ser uma bênção é indiscutível. Agora, de se superar, nós estamos nos superando a cada dia. Explica porque tem muitas mulheres que estão agora, não só mulheres como homens, maridos, mas as mulheres estão ouvindo, assistindo. Amém? Amém. Superar, se superando e ajudando pessoas, né? Entenda bem. Superar, fazer alguém superar, ensinar e se superar. Amém. Eu falei na hora que eu estava, tive a oportunidade da reflexão, eu falei sobre ninguém nos ensinar como chegarmos a um casamento, estarmos prontas, porque não estamos, não é? O casamento, ele chega para nós e nós vamos agora vivenciar todo o contexto do casamento. E cada casamento é o seu casamento, né? Mas sabemos que há regras, há comportamentos que vão estar diante do casal. Assim fomos eu e Enoque, recém-casados. Nossa história ela é bem simples. Nos conhecemos na escola e casamos. E eu vim de outra religião e Enoque, um menino criado no Evangelho já. Daí Enoque me ensinou algumas coisas. Ele me ensinou hino, ele me ensinou a orar de joelho dobrado. E ali, os joelhos dobrados, e ali eu fui aprendendo algumas coisas com Enoque, até que entrou em nossa vida a comunhão de seguir dentro de servindo. Antes, no princípio do casamento, nós só fazíamos estar, como diz meu esposo, de longe. Depois começamos a andar de perto. E com a comunhão e o aprendizado veio, eu acho essencial a escola dominical. Escola dominical é onde você vai aprender o que é Bíblia, o que é o Evangelho. E assim nós seguimos, não foi, Enoque? Nos ensinamentos para as meninas, para nossa comunhão. Passamos também, como qualquer casal, os momentos que nós não conseguimos resolver ali naquela hora, mas isso não implica em rachadura no alicerce que é a família, é o casamento, é a união. Ali nós realmente tivemos várias fases. A fase de o sol se pôr sobre a ira, sim, deixamos, eu deixei. Passei sem falar um dia, só no dia seguinte é que eu quis falar, mas fui aprendendo. E há uma coisa muito especial no casal. Acredite, somos dois em um só. Se você deixa a coisa distanciar muito, uma hora, você vai ter a necessidade de estar perto. Aí volta a comunhão e você diz, aquilo e aquilo não foi bom, isso e isso. Eu tinha razão, eu estava certa. E com essa experiência nós chegamos aqui para continuar construindo a nossa vida e levando pessoas a também entenderem que se constrói, se reconstrói, acreditando
na palavra. Se nós usarmos assim, seria culto doméstico, Sim. né? Um culto doméstico, a oração, sabe? Eu disse a Enoque ontem, e eu vou dizer a vocês aqui hoje, mulheres de Deus, eu não tenho problema nenhum em ser submissa a meu marido. Você até pode dizer, é porque é ele também, né? É ele, né? Não, eu tive implicações na minha vida antes, durante o tempo que fomos caminhando, e coisas que eu tive que me adaptar, que ele também teve que se adaptar, e continuamos andando no Senhor, caminhando no Senhor. Mas a minha submissão ao meu marido, ela me é livre, acreditem, porque o Espírito do Senhor está em mim. Então, há palavras que eu vou dizer ao meu esposo, que ele vai sair como um peso da minha boca. Vai sair como um peso e ele vai compreender que aquilo ali tem que ser feito. É assim que eu digo a você quando estamos aqui no Deus Fala ao Coração. Pontue com seu esposo, diga a ele, é sobre isso. Não é assim? É. Perguntar algo não é sabatina, não é? Até porque não tem nada aqui no script, não tem nada, não é sabatina, não. Veja bem, nós estamos um pouquinho distante do outro, não estamos? Dá para você pegar no meu pé? Não. Também eu não pego no seu pé. Mas se eu me aproximar, dá para você pegar no meu pé? Se for bastante, sim. Então o casal só pega no pé um do outro quando estão juntinhos. Então não reclama. É melhor pegar no pé por estar juntos do que separados. Não tem como pegar no pé porque está separado. Amém? Essa conscientização que se deve ter. É essa essência do Evangelho. É quando diz aí, vamos pegar até o tema do congresso, não é? A mulher está agora reedificando, não é? Sim. Então, o que é isso? É algo que se quebrou, algo que está agora reconstituindo, reconstrução, está refazendo. Sim. Então, aquilo que ainda não tinha o conhecimento e hoje tem o conhecimento, então vamos refazer aquilo que por falta de conhecimento foi desfeito? Sim. Porque não é dar continuidade, entenda bem, não é dar continuidade, não, mas eu já fiz assim, está feito, então eu vou continuar. Não. Eu vou refazer, eu vou reconstruir. Sim. Porque até então eu não tinha o conhecimento de tal. Você tem o conhecimento de que só pode pegar no pé se estiver juntinho? Não. Não tinha. Então é por isso que você pega no meu pé. Então, sou eu, é. Então, é só pra gente quebrar o, não é? E servir também. Entenda bem, você sabe que isso serve, você sabe tanto quanto a minha pessoa, que isso serve de um exemplo. Porque eu já vi assim, uma pessoa dizendo assim, tratar algo de seriedade com risadinhas, isso daí não é sério. Pelo contrário, tem muita gente com semblante fechado que o lar está destruído. Mas tem muita gente que diz, comigo é assim, certo? Mas não tem exemplo para dar para ninguém. Mas eu não estou dizendo que se deve, vamos copiar, tem que ser assim. Não. Porque numa sala de aula, todos estão estudando a língua portuguesa. Nós estudamos o português? Sim. Sim. Mas muitos não conjugam o verbo. Eu estudei, mas não lembro. Mas outros atentam. Estamos no Evangelho. Mas nem todos estão atentando para o que diz o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho. Eu não estou falando da religiosidade. Porque tem uma diferença, não tem? Tem. Evangelho e a religiosidade. Sim. A religiosidade aponta. E o Evangelho? O Evangelho é água, ele ensina, ele leva, ele conduz, estende transforma. A mão. Também. Veja, a religiosidade aponta, o Evangelho estende a mão. Vamos falar um pouco da comunhão de um casal, Enoque? Sim. Olha, há momentos que nós estamos num conflito
um conflito que tem que ser resolvido. Não vai o conflito pode ser um objeto da casa que quebrou, que você está passando sem ele, mas precisa comprar de novo, porque ele é útil à casa e demora um tempo, por algum motivo. Vamos usar esse objeto como o problema que está levando o conflito do casal. Então, o ponto que de partida, acontece? não é do... O que acontece? O casal está ali e agora ele chega e não consegue, né, trazer a comunhão ali para os dois. Aí você vai pontuar a primeiro dia, você vai dizer de novo, e uma hora seu esposo vai ter que tomar aquela atitude, porque ele é o provedor, né? Então ele vai ter que tomar aquela atitude, vocês vão ter que sentar e resolver juntos. Mas isso não deve chegar ao ponto de ser uma ranhura e você agora desistir. Sabe? Você tem que entender que dali dentro vocês vão ter comunhão. Ou comprometer a comunhão. Desculpe, não é? Comprometer a comunhão. Sim. Por conta dessa situação. Sim. Então, é bom trazer o entendimento como nós vencemos, eu e Enoque. Eu tenho algumas experiências assim poderosas. Enoque trabalhava e ficava dias fora de casa e eu não dormia bem na ausência dele. Uma noite o Senhor me visitou e disse: hoje tu dormirás. E ele me visitou por amor, sabe? Eu nem entendia o que era ainda. Eu era muito jovem no Evangelho e ele me visitou. E eu sabia que eu ia ter uma noite inquieta, com medo. É medo. Sabia que medo não vem de Deus? E você às vezes alimenta medo, e medo não vem de Deus. E ali Deus me visitou e eu dormi. Deus precisa visitar o teu lar. E para ele visitar o lar da gente, alguém tem que ceder, não é? Alguém tem que cantar, alguém tem que afugentar o mal, para que o Senhor agora tome ocasião. E agora vocês possam estar em comunhão. Amém? Não é? De bênção. É assim. E como nós fazemos isso? As armas estão em nossas mãos. Bíblia, o louvor, a oração, o calar, o não responder, o esperar, o dar a palavra com autoridade. A autoridade existe dos dois lados. O homem é provedor, a mulher está submissa, mas ela vai ter a palavra da autoridade. Sabe quem teve palavra de autoridade, Enoque? Sara. Sara, quando viu que não dava mais certo, aquele negócio que fizeram fora da vontade de Deus, ela disse: hoje despede a mulher e a criança, e o jovem. Não habitam mais conosco. E quando Abraão sentiu que estava difícil para ele, porque ele havia gerado aquela criança, ele falou com o Senhor e o Senhor diz: ouve o que diz Sara, e eu cuidarei da mulher e a criança. Mas você sabe que isso aí tem um ensinamento bem profundo. Muito. Vamos pontuar. Temos ainda ali uns minutos. Observa bem. Fique à vontade. Quem primeiro falou para Abraão deitar-se com Agar? Não, vamos pontuar. Veja bem, isso é muito sério. Isso é muito... Tudo bem, não Sara. Foi Sara? Certo. Então, para Abraão foi muito bom, não foi? Foi. Assim, aos olhos dele. Foi agradável. Sim. Então, partiu a determinação dela. Sim. Vamos admitir. Partiu dela a palavra. Sim. E agora parte dela a palavra para Agar não estar mais com seu filho. Quer dizer... desfez e consertou. Certo. Então, ele deveria também acatar da mesma forma que ele acatou a primeira vez. Mas ele agora criou laços, né? Vamos observar aí. Então, ela fala, ele diz, está bem. Agora ela fala e ele diz, não está bem. Aí é a intervenção divina. Aí entra Deus. Sim. Aí quando Deus entra, Deus, ele tanto fala para um quanto fala para o outro. Sim. Porque Abraão, ele só aceitou e acatou porque Deus falou. Que tem situações em que há a necessidade de Deus. É aí onde Deus sempre entra. Porque o homem faz e Deus faz. O que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Como, por exemplo, tirar a pedra para a ressurreição de Lázaro. Era para o Senhor tirar a pedra? Não, ele mandou. Certo.
Agora, para ressuscitar, alguém poderia fazer isso? Não. Aí ele fez. Amém. Amém? Amém. Então, ali com Abraão e Sara, o próprio Senhor, não pareça mal. Eu vou cuidar, eu vou prover. Amém. Porque o provedor, na verdade, de tudo é o Senhor. Sim. É o Senhor. E esse processo de Abraão foi um processo de aprendizado. Abraão estava aprendendo. Amém. Aprendendo a confiar em Deus. Então, aprendendo que tem horas que a mulher fala, olha, dá ouvidos à tua mulher. Foi assim mesmo. Sim, então é um processo de aprendizado. E isso entre casais também. Não quer dizer que tudo que a mulher fale, então é o que deve ser feito. Não, mas tem um momento em que ela fala que se deve acatar. É isso. É essa colocação que você está porque fazendo. o Senhor está na mente e na vida de Sara, assim como está na mente e na vida de Abraão. Então, quando os dois agora precisam resolver isso, o Senhor usa de misericórdia com os dois. No nosso casamento teve milagre, teve livramento, teve choro, teve o Senhor enxugando lágrimas, porque nós estamos ouvindo. Muito bem. E teve a superação. Lembra que nós falamos? A superação. Então, de superar e se superar. Lembra bem, Simone? Sim. De superar, só fechando, não é? Sim. Porque Pode nós fechar. abrimos o leque e agora vamos fechar. Então, de superar e se superar. Sim, sim. Amém? Em Cristo conseguimos. No Senhor, com a mente em Cristo. E tem como ter mente de Cristo? Tem. Então você passa essa experiência para as demais irmãs? Amém. Amém. Medite na palavra Porque de Deus, lembra dos que, frutos. lembra que a leitura e a explanação, quando fiz a explanação, o apóstolo Pedro diz que olhar para as mulheres... O Sara, para né? que muito bem. Amém? Amém, Já, amém. mais Que uma Deus vez nos conosco. abençoe. A irmã Cássia Rosenda. E ela abriu um sorriso dali. Glória. Aleluia. Vamos louvar. Aqui está o céu, céu na terra. Céu na terra, não é? É uma Amém. benção. Vamos louvar, irmã Cássia. Glória a Deus. Não desista de orar. Enquanto você vai orando, Jesus vai fazendo por você. Aleluia. Oh, amigo Deus. Tá achando que não vai dar conta, né? Tem sido dias de tensão, pois é tanta pressão que o coração não vê como resolver esta situação. Olha a receita de Deus. O primeiro passo é me escutar. O segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam a clarear. E na oração eu te dou direção. No lugar secreto eu derramo são. Ninguém te detém enquanto seus joelhos estiver no chão. É que você sobe quando desce. Você chora enquanto isso também cresce. Não desista de orar. Não desista de orar. É que você colhe o que planta. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar. Não desista de orar. Aleluia. O primeiro passo é me escutar. O segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam a clarear. E na oração eu te dou direção. No lugar secreto eu derramo sal. Ninguém te detém enquanto
seus joelhos tiver no chão, é que você sobe quando desce, você chora enquanto isso não me cresce. Não desista de orar, não desista de orar, é que você colhe o que planta. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar, não desista de orar. Deus está falando contigo, Ele está ouvindo teu clamor nas madrugadas. Ao meio-dia Deus está te ouvindo. Ele está dizendo assim pra você: eu já posso ouvir lágrimas de adoração. O teu clamor chegou até o trono, moveu meu coração. Meu filho, eu não resisto, eu não resisto. A oração de um crente fiel, como um perfume, ela chega até o céu. Eu não resisto, eu não resisto, eu não resisto. A tua oração tem chegado ao meu trono. É que você sobe quando desce, você chora enquanto isso também cresce. Não desista de orar, não desista de orar, é que você colhe o que planta. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar, não desista de orar. Ô glória! Hoje você semeia, amanhã você canta, o colher, amém? Rápido intervalo, voltaremos daqui um pouquinho. A paz do Senhor, estamos já no terceiro bloco, amém? Uma bênção, um programa todo especial. Vamos ouvir, vamos falar com os irmãos no WhatsApp. Vamos ouvir nossa irmã Midian Lima, lá de Vitória de Santo Antão. A paz do Senhor, irmã Midian. A paz do Senhor, aqui é a irmã Midian de Vitória, faço parte da congregação de Jardim São Pedro, área 8. Gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos, para todos da Rede Brasil. Gostaria de fazer um pedido de oração por mim. Quarta-feira eu vou fazer uma bateria de exames para Deus tomar a frente. Deus abençoe. Amém. Estaremos orando. Isso é uma bênção. Vamos falar também com o nosso irmão Paulo César, lá de Marcos Freire, Jaboatão. A paz do Senhor, irmão Paulo. A paz do Senhor, meu irmão. Eu peço que vocês orem pela minha família, para Jesus salvar, libertar, visitar, abrir porta de emprego e orar por mim aqui, né? Trabalho aqui de lado da Rede Brasil, sou vigilante, para Jesus me dar livramento. Amém? Amém. E na paz. Pai do Senhor, Amém. sou irmã Jovita de Caruaru, peço oração por mim, que eu estou enfermo, pelo lado dos meus filhos, para É de me bênção. voltar para Jesus. Uma causa que está nas mãos do Senhor. Quando eu receber a vitória, eu vou agradecer em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Jovita, uma bênção. Deus abençoe. Nós vamos ouvir também nosso irmão Eduardo Barbosa, ele lá de Criciúma, Simone. Amém. Muito bem, Santa Catarina, Amém. distante. Pai do Senhor. Eu queria pedir oração pela minha família, especificamente para um filho que eu tenho, que está com muita depressão. E é uma luta do pai para com seu filho.
Eu acho que é isso. Pai do Senhor a todos Para o vocês. Senhor. Amém. 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 Irmã Eduarda, Simone, você ouviu que ele falou sobre o filho que está em estado de depressão? Grande a luta. O que nós falamos o que é a depressão? Excesso do passado. O excesso do passado. Então, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem superar, e nós sabemos disso, que leva a um quadro crítico e até o pior. Mas tem que ser ensinado que o passado deve ser superado. Sim. Porque o que vale não é o passado, o que vale é o futuro que será construído no presente. E só conseguimos viver o agora. Ninguém vive o passado, ninguém vive o futuro. Vive o agora. Então temos que construir algo agora. Acordou, começa a ter pensamentos bons, começa a fazer coisas para o bem. Quem estiver ao redor dessa pessoa adoecida, trazer energia, trazer palavra, trazer comportamentos que abençoe. Permear o coração de coisas boas. Sim. Ter o devocional de coisas boas. Sim. Porque se ficar todo o tempo pensando no passado, é o que ocasiona a depressão. O Senhor estresse, excesso do presente. Sim. Porque o cuidado deve se ter também, tanto no presente que está vivendo, para que não fique estressado, não é? E também anelando tudo bem o futuro, mas ter o cuidado para não se transformar em uma ansiedade. Amém. Amém? Amém. Entendendo que nós temos o Espírito de Deus e temos que buscar isso dentro de nós, buscar Ele em nós para vencer. Que é o espírito de fortaleza. Assim se vence. Amém? Em nome de Jesus. O espírito do... Vamos falar com a nossa irmã William Duarte, lá do Pina, aqui em Recife. Para o seu irmão William. Amém. Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Williams Duarte, aqui da congregação em Beira Rio Pina, aqui na área 18. Gostaria de mandar uma saudação para minha esposa, irmã Ana Cláudia Duarte, meu filho Alisson Duarte, minha nora Larissa Santos. E também agradecer, primeiramente, ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Agradecer a Ele pela salvação, pelo perdão dos pecados. Muito bem. E também gostaria de enviar uma saudação também ao nosso coordenador aqui da área 18, nosso pastor Rivaldir Avelino, sua esposa, irmã Socorro Avelino, juntamente com o presbítero da congregação, o presbítero Misael de Oliveira, sua esposa, irmã Cátia, irmão e família, do pastor Oliveira. E a todos pastor aqui Samuel que compõem a área 18, principalmente aqui na congregação de Beira Rio Pina, todos que compõem a Escola Bíblica Dominical, nosso dirigente, diácono Mateus Salles, sua esposa, irmã Aline, e a todos, corpo docente e discente, e também a campanha evangelizadora na pessoa do dirigente, o auxiliar oficial João Leandro, o auxiliar oficial Edson Nascimento, também a todo o discipulado. E queria também agradecer ao nosso Deus, né, por essa programação maravilhosa que é a Rede Brasil de Comunicação, que verdadeiramente é um culto em nosso lar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. É de bênção. Deus abençoe. Muito bem. Trazendo os nossos irmãos, não é? Amém. Os irmãos de pé. Nossa irmã Joyce Silva, lá de Minas Gerais. Amém. Minas Gerais. Amém. Muito bom. Vai, sua irmã Joyce. Meu nome é Joyce, eu sou de Minas Gerais e eu queria pedir pela minha família e pela minha vida também. E, se possível, eu queria que os irmãos me dessem uma palavra. Que Deus abençoe muito. Muito obrigada. Simone, deixa um versículo para a irmã Joyce, é uma jovem. Amém, amém. Muito bem. Eu escolhi um versículo meio de peso, Joyce, mas tu és de Deus. Eu quero ler Salmos. Salmo 125. Aquele que confia no Senhor aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Amém. É assim. Então, a palavra diz e é, não é? Sim, sim. A confiança.
Amém. Nós falamos, não é, sobre Abraão aprender a confiar. É. Então, quando a pessoa confia, está pronta. Está de posse, Os de que vitória. confiam no Senhor Amém. serão como o Monte Sião. Amém. A consistência dele é uma consistência firme. Amém. Então, todos que confiam no Senhor têm uma firme consistência, não é? Amém. Confia. Confie no Senhor. Inabalável. É. Amém? Acontece o que acontecer. Vamos falar com o Amém. nosso irmão José Manuel, aqui de Camaragibe. Para o seu irmão Manuel. Irmão José Manuel. Eu me chamo José Manuel, sou da área 62, faço parte de Pedreira, Camaragibe. Quero agradecer ao Senhor. Muito bem. Pela vida dos meus 2 filhos, da minha esposa. E também agradecer a Deus pela cirurgia que eu fiz, vai fazer 1 ano, agora no dia 29, de hérnia de disco. E o Senhor, Ele vem cuidando de mim. Ô, glória! Que Deus continue abençoando. Amém. E ore Amém. por mim, peço oração, para que Jesus tome a frente da minha causa do INSS. Que Deus continue abençoando a cada um da Rede Brasil. Amém? Amém. E fica a bênção aí, não é? E que ele foi cirurgiado, não é? E eu já ouvi uma matéria assim, que hérnia de disco, então, verdadeiramente, tem direito à aposentadoria, não é? Já deu entrada. Vamos embora. Enfim, estaremos orando. Amém. Vai dar tudo certo. Amém? Amém. Vamos ainda falar com a nossa irmã Melquiele, Simone, de Amém. Petrolina. Irmã Melquiele, Cristina. Pareceu, Nesse irmã dia Melquiele. tão especial. Muito bem. Especial. Boa noite, glória a Deus. Que bênção essa programação do Deus Falar ao Coração. Amo escutar, aprendo muito com essa programação. Deus é bom e fiel o tempo todo. Aqui a jovem Melquiele Cristina, da cidade de Petrolina. Mando saudação para todo o povo abençoado aqui de Petrolina, em especial minha família, também meus pastores e família, e para todos os ouvintes que acompanham essa programação abençoada. Deus abençoe e ajude sempre vocês. Amém. Amém. Irmã Melquiele... Seja bem-vinda sempre. Não é? É marcante, não é? Está sempre... Nós podemos dizer assim, telespectadora assídua do Deus Fala ao Coração. Anos, não é? Irmã Melquiele, que benção, irmã Melquiele. Muito bem, temos também a nossa irmã Raquel, lá de Petrolina também, irmã Raquel. Irmã Raquel, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Raquel, de Petrolina. Sim. E eu venho encarecidamente pedir oração pela vida do meu sobrinho Arthur, que se encontra em uma depressão, ao qual o inimigo tem colocado na mente dele, que não tem sentido de viver. Ele tem um vazio, ele já foi crente, mas hoje se encontra desviado. E eu creio que Jesus pode fazer a obra na vida dele. O inimigo tem tentado colocar desânimo para que ele venha dar fim à própria vida, que não queira mais nada com a vida. Mas eu creio nas orações dos justos que Jesus pode chegar na vida dele e fazer um grande milagre. Se possível, peço um clamor, pois a situação dele está bem difícil. Deus abençoe. Amém. Então, Simone. Eu gostaria de dar uma palavra para os 2 casos de depressão. Nós sabemos que isso tem ocorrido no tempo de hoje, mas para a igreja do Senhor há uma proteção, há uma diferença. Então, em nome de Jesus, permeia o coração. É assim, vamos lutar juntos. É assim, acordou. Medita na palavra, deixa o hino tocando na casa. À noite, lê a palavra de novo para que aquela pessoa vá se alimentando de Deus. Faça culto. E no caso do jovem de Petrolina, junte uma comitiva de pessoas que estejam em consagração e visite ele. E agora faça um clamor junto com ele e diga assim: que venha para a luz o mal que está nesta vida. E quando vir a luz, ele perde a força e o Senhor repreende todo o mal e vem a libertação.
Aí é um caso de libertação. Não temam, se reúnam e vão até essa pessoa que está, esse jovem que está nesse estado. A igreja tem nas suas mãos o poder, porque o Senhor Jesus, ele disse: eu vos darei poder. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada está perdido. Para a igreja do Senhor já é vitória. Nós somos a igreja que vai subir. Já estamos em posse de vitória. Então reúna, creia. Creia, é no nome de... E o que eu faço lá? Use o nome do Senhor Jesus. E sai, porque é assim, quando o mal ele fica encoberto, ele vai manietando e diga: saia o mal. Quando o mal sair, aparecer, repreenda. A irmã não é mal, é uma luta espiritual, viu? Nós estamos de posse de vitória, que somos a igreja. Confie em Deus, clame. Clama a mim, responder-te-ei. Amém? Amém. Simone, estamos já em instantes finais. Que bênção. Não é? Que bênção por tudo. Vamos fazer uma oração. Deus fala o coração. Por todos que estão cultuando conosco. Apresentando famílias. Continuar empenhado. Família estruturada. Sociedade equilibrada. Vamos apresentar por esses que estão passando por um processo, não é difícil. Enoque, o Congresso de Mulheres da abertura no Templo Central, e nós sabemos que as cidades todas de Pernambuco vão começar a fazer os congressos, não é? Do seu estado, da sua cidade. E nós convidamos a igreja a estar ou presencialmente ou pela TV no Congresso do Templo Central, e quando chegar na sua cidade, não fique de fora. Não fique de fora. É um trabalho que há preparação para ele. Houve vigília, houve jejum, oração. E ali se desfaz o que eu disse. Vai para a luz e caia em nome de Jesus todo mal. Recebam vida, recebam saúde, recebam vitória. Clamem, cantem, confiem em Deus. Glória. Nós vamos orar. Vamos orar. Amém? Amém. Já no final, não é, o programa, não é? O Deus fala ao coração. É muito importante esse trabalho, que esse programa está focando, não é, voltado assim para esse congresso de mulheres, onde as mulheres estão todas reunidas, não é? As mulheres todas reunidas. Amém. E todo o estado de Pernambuco e fora também. Porque a Rede Brasil, ela tem um alcance internacional. É maravilhoso. Não é? É maravilhoso. A honra e a glória para Jesus. É o lugar de se alimentar, não é? Nossa, sim. De se reunir, se alimentar. Então, vamos apresentar essas famílias. E, amém. Simone, deixa rápido. Sim. Uma palavra diretamente assim para essa mãe. Fala para essa mãe. Confia em Deus. Toma a autoridade que está nas tuas mãos da palavra do Senhor e confia em Deus. Glória. Usa, abre a boca. Glória. Abre a boca. Fala. Vamos orar pelas famílias. Oh, glória. Aleluia. É momento para reconstruir. Aleluia. É momento para reconstruir. Aleluia. Para Deus nada é impossível, não é? Sim. Para reconstruir. Tu és fiel, Senhor. Glória. Ore conosco. Bendito Deus. Eterno Pai. Pai bendito, Deus de misericórdia. Senhor, seja sempre o teu nome glorificado. Em tuas mãos. E apresentamos, ó Eterno. Fortaleça-nos de equilíbrio. E apresentamos famílias. Senhor, às vezes o coração dilacerado. Ó Senhor amado. Para que o teu nome seja glorificado pelos teus feitos. Senhor, que tem um bálsamo, a vida. Ó Senhor, casos de depressão. Recompensa para a tua casos obra. Que se faz necessário uma reconciliação, onde só tu podes intervir, onde só tu podes tocar. Aleluia. Esses corações que estão endurecidos. Glória. Lares que precisam de um milagre. Glória, Deus de toda a glória.
glória. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as mulheres da tua casa. Para a glória do teu nome. As mulheres da tua igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. E amém. Enxugue as lágrimas, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Uma gratidão, não é, por tudo que o Senhor tem feito. Sim. A nossa irmã... Uma alegria. Nossa irmã Cássia Rosendo conosco. Amém. Que vai louvar, não é? Amém. O nome do Senhor. Todo o estado de Pernambuco voltado aos missionários internacionalmente. Estamos também transmitindo o povo lá no exterior. O povo lá na Argentina, lá na Europa. Amém? Glória. Sintonizado. Deus fala a igreja que tem autoridade. Amém? Amém. Amém. Vamos Amém. louvar. Aleluia. Glória. Continuar dizendo que Jesus é grande. Glória a Deus. O nosso Deus é grande. Vale a pena dizer que Ele é grande, porque Ele é grande. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Oh, aleluia! Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Aleluia. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, é o sol da justiça, resplandecente, estrela da manhã, Alfa e Ômega, é o princípio e é o fim. Ele tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande, é grande, é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Rabadassuribikai. Grande, o meu Deus é grande,
homem sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, e para o perdido é Jesus. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Aleluia. Grande, o Senhor é grande, Ele é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Diga que não existe outro, e não existe outro Deus tão grande assim. Diga de novo pro inimigo ouvir: e não existe outro Deus tão grande assim. Obrigada, oh Jesus, tu és grande.